ao nosso conteúdo de campos elétricos na matéria, agora considerando dois conceitos interessantes aqui, que é o de deslocamento elétrico, o vetor de deslocamento elétrico, e também de dielétricos lineares. Então, nesse último ponto dos dielétricos lineares, nós vamos aproveitar para aplicar aquelas ferramentas que nós aprendemos para resolver problemas de eletrostática, né, para determinar potencial no espaço, considerando as condições de contorno do problema, né, e aplicando as técnicas de separação de variáveis que nós aprendemos lá no capítulo 3. Então, para dar início aqui a essa segunda parte, nós vamos relembrar que o efeito da polarização dentro do material é produzir acúmulos de carga ligada. Qual é o resultado então da polarização? É produzir acúmulos de carga ligada no volume e na superfície. Então, no volume é o que nós chamamos de ρB, que é definido como o negativo do divergente de P. Então, a maneira como a polarização ocorre dentro do material vai definir uma densidade de carga ligada no volume. E também na superfície do dielétrico nós temos uma densidade σP, definida como P interno N, ou seja, a componente normal da polarização na superfície. Então isso aí também vai definir uma densidade de carga superficial. E nós vimos que essa carga volumétrica e essa carga superficial, embora tenham natureza diferente das chamadas cargas livres, mas elas produzem no espaço um campo elétrico com mesmas características. Bem, o que muda agora? Antes nós só tínhamos a carga livre, o ρF, né? Apenas o ρ livre, que é aquela carga elétrica que a gente pode manipular, a gente pode colocar e retirar do material. Mas a densidade de carga ligada a gente não pode manipular, porque ela depende da orientação espacial dos momentos de dipolo dentro do material que produz a polarização do material. Então isso aí a gente não pode alterar a maneira que nós desejarmos, mas apenas a carga livre. Ora, se em problemas anteriores nós calculamos ou estudamos o campo elétrico devido apenas à carga livre, agora nós vamos considerar o campo elétrico e o potencial no espaço produzidos por uma dada distribuição também de carga ligada. Então, em resumo, nós devemos prestar atenção agora tanto ao efeito das cargas livres quanto ao efeito das cargas ligadas. A densidade de carga total agora, a carga total que nós temos em mãos, é a carga ligada e a carga livre, não só uma e a outra. Então, vale lembrar que lá na lei de Gauss, o divergente de E estava associado com a quantidade de carga livre por ε0. Ou, escrevendo de outra maneira, ε0 divergente de E é igual a carga total, que no espaço era apenas a carga livre. Aqui nós vamos trocar a carga total pela carga ligada mais a carga livre. Lembrando que a carga ligada é o negativo do divergente de P, escrevemos ε0 divergente de E igual ao negativo do divergente de P mais carga livre. Ora, podemos tomar a seguinte atitude por associar esse divergente de P com o divergente de E, levando o divergente de P, que está negativo aqui ó, no membro da direita, para o lado esquerdo positivo. Isso resulta no divergente de uma soma, porque lá teríamos a soma de dois divergentes, aqui teríamos o divergente da soma. Então o divergente de ε0e mais P agora é igual à carga livre, como era antigamente lá no caso da lei de Gauss no vácuo. Lá nós teríamos o divergente de ε0e igual à carga total, que era a carga livre. Aqui a carga total é a carga livre mais a ligada, mas podemos também deixar explícito apenas no lado direito a carga livre. Então, o divergente desse campo, que vai receber um nome especial, é o
o vetor deslocamento. O vetor deslocamento, então, é definido como ε0e mais p. Percebemos, então, que o divergente desse novo campo, que leva em conta o campo elétrico, mas também a contribuição da carga ligada por meio da polarização. Então, o divergente desse campo agora, na presença de matéria, é igual à carga livre. Ou seja, o divergente de D é igual a ρf. Esta equação é a expressão matemática na forma diferencial da lei de Gauss para dielétricos. Se nós aplicarmos o teorema do divergente, claramente chegamos na forma integral dessa equação. Então, a integral numa superfície fechada de D interno dA, ou seja, o fluxo total desse vetor de deslocamento através dessa superfície fechada, depende da carga livre envolvida. Conseguimos ver a semelhança com a forma antiga, da lei de Gauss, quando a gente considerava apenas o vácuo. Então, lá nós tínhamos o divergente de E, aqui nós temos o divergente de D. Lá é ρ sobre ε0. Esse ρ era a única carga que existia, era a carga livre, não havia necessidade de dizer que era livre, Mas aqui também temos a carga livre. A diferença é porque o termo que destaca o espaço, olha, não aparece explícito. E faz todo sentido, porque agora nós estamos considerando o efeito na matéria. E a matéria está guardadinha dentro desse vetor de deslocamento D aqui que nós temos em mãos. Tá? A forma integral, como nós relembramos, a integral de superfície fechada de E interno dA é igual a Q envolvido sobre ε0. Portanto, essa expressão é interessante porque ela faz referência apenas às cargas livres, que são aquelas cargas que nós podemos manipular livremente a nosso bem querer, tá bom? Nosso bem entender, da maneira que nós desejarmos, conseguimos manipular, inserir ou retirar cargas no material. A carga de polarização nós não podemos mexer. Bem, então como exemplo direto, vamos considerar aqui o exemplo 4.4, observando a figura 4.17. Nessa figura nós temos um fio longo, ele diz que é bem longo aí, um fio longo e reto que transporta ou possui uma densidade de carga linear lambda. Então esse lambda é dq sobre dl ou q sobre l. Lzão, Esse Lzão aqui que é um segmento, um comprimento do fio que nós utilizamos para estudo, Lzão. E ele é rodeado por um isolante de borracha de raio Rzão. Então a gente vê aqui, tem um fio, a ver se a gente consegue observar na figura, o fio tem raio Szinho e a borracha tem raio Azinho, tá bem aqui o Azinho. E o lambda está lá, o lambda está lá para a densidade de carga. Ele quer que nós encontremos o deslocamento elétrico. Não é o campo elétrico, ele quer o deslocamento elétrico. Então vamos lá. Aplicando a lei de Gauss, temos que a integral de superfície fechada de D interno dA é igual a Q livre envolvido. Lembrando que o Q aqui vai ser lambda vezes L. Vamos selecionar um comprimento e podemos determinar qualquer grandeza por unidade de comprimento. Já que ele é muito longo, então nós vamos considerar como o caso do infinito, então a gente pode considerar apenas um determinado segmento e expandir, depois de extrapolar isso daí para o comprimento inteiro, se for o caso. Então vamos lá. Aqui nós vamos encontrar D paralelo a dA. Pela configuração de carga, o D aqui tem direção S chapéu, a direção radial cilíndrica, e o dA também, porque nas tampas, as tampas não existem, Essa tampa aqui cilíndrica e essa onde haveria um vetor normal na direção do fio, na direção longitudinal do fio, elas vão estar lá no infinito, porque o fio é muito longo. Então o que para nós vai ser importante é apenas esse dA, que é radial na casca cilíndrica.
Então D e DA são paralelos, podemos tirar o produto interno porque vai dar um cosseno de zero. D é constante, sai da integral, nós já fizemos isso lá na lei de Gauss no capítulo 2. D é constante e fica apenas DA. Então DA é integração de DA, vai dar a área, vai ser 2πs vezes L. Vamos ver se a gente enxerga isso, né? D interno DA vai ser D, módulo de DA, cosseno de zero. Então vai ser D, DA vezes 1. Esse D é constante, sai da integral, fica apenas a integral de DA. A integral de DA é a área. Que área é essa? 2πsL. 2πs representa esse caminho aqui, ó, o perímetro dessa secção reta, 2πs, e L é esse comprimento. Então, se a gente pegar essa casca cilíndrica e abrir numa folha, vamos ter uma base 2πs e uma altura L. Bem, então isso aqui é igual à carga envolvida, mas a carga envolvida é lambda L. Por quê? Porque lambda é Q sobre L, então Q é igual a lambda L. Percebemos, felizmente, que esse L e esse L se cancelam, de modo que não há necessidade, não há preocupação e nenhum problema se nós olharmos para tratarmos do problema de um fio infinito. O fato do fio ser infinito, na realidade, é até bom para nós. Elimina os efeitos de borda lá nessa face da esquerda e na face da direita. Então, cancelando os L's e organizando os termos, nós vamos encontrar que o D, esse D aqui, ó, ele vale lambda sobre 2πs, uma vez que nós cancelamos o L. E como D é um vetor, a resposta final deve ser D, o vetor D é lambda sobre 2πs na direção de S chapéu. Então encontramos o vetor de deslocamento com uma linha, né? Resolvendo, aplicando aproveitando da simetria do problema, nós aplicamos, conseguimos aí encontrar, né, o vetor de deslocamento em uma linha. Bem, se nós quisermos o campo elétrico, o E esse é D sobre ε0. Quem é o D? Encontramos aqui, ó. Então o E fica sendo lambda sobre 2π ε0 S chapéu. Lembrando que é para S maior do que A. Então para grandezas S fora do dielétrico. É isso? Tá bom? Esse aqui é o ε0. Se a gente considerasse agora dentro do dielétrico, poderia haver alguma polarização que não foi mencionada no problema. Então esse ε0 não poderia ser utilizado aqui. Nós vamos ver daqui a pouco o que nós faríamos nesse caso, para S menor do que A. Mas para S maior do que A, nós estamos no vácuo, não tem polarização, então nesse caso o E é apenas D sobre ε0. Essa expressão já é bem conhecida, ela foi calculada lá no capítulo 2, de duas maneiras diferentes, tanto por integração direta, quanto pela aplicação da lei de Gauss. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá no capítulo 2 e encontrar o campo elétrico produzido por uma distribuição retilínea de carga elétrica. Bem, agora que nós chegamos nesse ponto, devemos considerar agora como acontece a transformação, como é que um campo elétrico passa de um meio para outro. Então nós temos dois meios materiais, um meio abaixo é constituído ou formado por um dielétrico, o meio acima é outro dielétrico, e aqui representa a interface de separação entre os dois meios. Existe uma densidade de carga livre aqui na interface, e aqui embaixo eu tenho um dielétrico, lá em cima eu tenho outro. Então como é que os campos elétricos e os vetores de deslocamento, como é que eles se comportam na interface? Então, para isso, a gente precisa aplicar a lei de Gauss para dielétricos e também o comportamento de D ou IE interno dL através da interface. O resultado é que as componentes perpendiculares de D são descontínuas na proporção em que existe lá uma densidade de carga superficial livre, densidade de carga livre superficial, e as componentes
paralelas à interface também são descontínuas na mesma proporção em que a polarização é descontínua. Com relação ao campo elétrico, assim como a gente havia considerado antes, olha, a componente perpendicular do campo elétrico também é descontínua pela eletricidade de carga, e a componente paralela é igual a zero. Não é descontínua, mas a componente paralela acima é igual à componente paralela abaixo. Então, se você não lembra como é que faz, de onde é que vem essas relações, se você não lembra de onde vem essas relações, observe a demonstração a seguir. Bem, então nós vamos considerar agora como é que a gente obtém as equações que descrevem o comportamento na interface entre dois meios dielétricos, né, do campo de deslocamento elétrico e também do campo elétrico. Para isso, nós vamos aplicar a lei de Gauss para dielétricos, que é a integral de superfície fechada de D interno dA é igual à carga elétrica livre envolvida. Além disso, vamos calcular também a integral de caminho fechado de E interno dl, que dá sempre zero. Então, essa é uma integral de superfície, essa é uma integral de linha, uma integral de caminho. Muito bem, então como funciona, né? Qual vai ser a nossa estratégia? Imagine que você tem uma superfície, vou representar aqui como se fosse uma folha, né? E por baixo, aqui eu vou traçar aqui a normal superfície, né? Essa aqui é a direção normal à superfície nesse ponto aqui, ó. Mas por baixo, eu vou desenhar assim, ó. Por baixo, você tem um vetor deslocamento que está incidindo. Deslocamento abaixo, que está incidindo lá. E ele emerge numa outra direção, vamos para generalizar, né? Não precisa ser a mesma direção, o D acima. Então, nós temos dois meios, um meio acima e um meio abaixo. Olhando de perfil, é como se fosse assim, né? A interface, que é o meio acima, o meio abaixo. Aqui nós temos a direção normal e um vetor que incide nessa direção, mas emerge nessa outra. Então, observe que a direção do emergente é uma e a direção do incidente é uma e a direção do emergente é outra. Então, o que nós vamos fazer é aplicar a lei de Gauss, está aqui a lei de Gauss, escolher uma determinada superfície e um determinado caminho de modo a aplicar essas duas equações. Então, primeiro, a lei de Gauss, a gente vai escolher uma superfície fechada que envolva a interface. Então, olhando aqui a figura, a gente vai pegar uma superfície, olha, que é uma caixa, tá? Metade por cima, metade por baixo. Então, é uma caixa cilíndrica, certo? De comprimento chamar aqui de K, comprimento K, e área, essa área dessa tampa aqui é A. Metade dela fica acima da interface. A interface é aqui, olha, metade fica acima da interface, metade fica abaixo. Então, aplicando a lei de Gauss, a gente vai ter que a integral nessa superfície aqui fechada, é uma superfície fechada cilíndrica, então ela tem duas faces, uma de área A, circular, e outra aqui embaixo, e uma casca cilíndrica. A integral em S de D interno dA vai ser igual à integral na superfície S1 de D interno dA mais
a integral em S2 de D interno dA mais a integral em S3 de D interno dA. Isso aqui é igual a carga livre envolvida. Quem é S1, S2 e S3? S1 eu vou chamar S1 essa superfície da tampa de cima. Vou chamar S2 a superfície da tampa de baixo. E vou chamar de S3 a casca cilíndrica. Então, quando a gente calcula isso, a integral de um campo interno dA é o fluxo. Como a gente percebe, esse aqui é o fluxo na tampa de cima, esse é o fluxo na tampa de baixo e esse aqui é o fluxo na casca cilíndrica. Observe então que na face de baixo e a face de cima existe um fluxo, por quê? Porque aqui nós vamos ter um vetor furando a superfície, a tampa de baixo, a tampa inferior. Mas também temos um outro vetor furando a tampa de cima, saindo, né? Esse vetor DAC que emerge. Muito bem. E quanto à casca lateral? Lembre-se que nós estamos considerando aqui o comportamento do campo na interface. Significa dizer que na interface, para considerarmos isso na interface, quanto deve ser o K, ou seja, a altura da caixa? Isso aqui tem que entender a zero. Por quê? Porque isso aqui tudo está no meio 2, isso aqui está no meio acima, isso aqui tudo está no meio acima, isso está no meio abaixo. Então, para que consideremos isso na interface, essa altura deve ir a zero, para que esse ponto e esse possam pertencer à interface. Então, continuando aqui, ó, nós vamos ter a integral na superfície 1, que é a superfície de cima, de D acima, interno, dA, mais a integral na superfície 2 de D abaixo, interno, dA, mais a integral na superfície S3 de D interno dA, só que isso aqui tudo tende a zero, porque a área, essa S3 aqui é a casca cilíndrica com a altura tendendo a zero. Então, nesse sentido, toda a integral vai a zero. Ficamos apenas com QL envolvido. Bem, quem é essa carga elétrica envolvida? Olha, na interface, se ela não tiver carga elétrica livre, então essa casca cilíndrica, essa superfície cilíndrica fechada, ela deve envolver apenas a carga elétrica nessa região, na interface. Se a interface não possui carga elétrica livre, essa carga é zero. Mas se ela possuir uma densidade de carga livre, então a carga elétrica envolvida é simplesmente sigma vezes a área. A densidade superficial é a carga dividido pela área. Então, carga é a densidade de carga livre vezes a área. Muito bem, à medida que a gente faz o K tender a zero, essa superfície A de cima se iguala ou se sobrepõe à superfície A de baixo. O que a gente precisa considerar agora é quem é esse dA na interface de cima. O dA aponta para fora, para cima, e o DAC, o vetor de deslocamento, também. Então, quando eu faço DAC interno dA, eu estou projetando o dA na direção normal. Então, isso aqui se resume a D D perpendicular acima vezes a área. Por que perpendicular? Porque apenas a componente perpendicular é que vai sair, é que vai ser resultado desse produto interno. O produto interno é o resultado da projeção
de D na direção normal, que é a direção de DA. Então, a componente paralela de DA não vai aparecer, apenas a componente normal. Mais DAB, no caso do abaixo, eu vou ter DAB também perpendicular, porque é o resultado do produto interno, mas o vetor normal, ele entra, ele não é saindo da interface, ele é entrando. Então, ele vai ser menos A, porque vai ter aqui o N negativo. Enquanto que o N aponta para fora da interface, aqui o vetor DA aponta para fora, mas o DAB aponta para dentro. Na interface de baixo, o fluxo é negativo, porque o DA aponta para fora e o DAB aponta para dentro. Então aparece aí um ângulo de 180 graus, que confere um cosseno de 180 menos 1, igual a sigma L vezes A. Então percebemos que D perpendicular, DAC perpendicular, menos DAB perpendicular é igual a sigma L. Porque essa área e essa são todas iguais. Essa é a primeira condição de contorno. Vemos que as componentes perpendiculares, a componente perpendicular do vetor de deslocamento, ela é descontínua na proporção da densidade de carga livre na interface. Agora, aplicando a segunda equação, agora para deslocamento, a gente vai ter a integral num caminho fechado de D interno dl igual a zero. Nesse caso, se temos uma interface lá, nós vamos pegar um circuito fechado e fazer uma leitura de A para B, B para C, C para D e D para A. Esse é o caminho fechado. Então a integral num circuito fechado de D interno dl vai ser a integral de A para B de D interno dl mais a integral de D interno dl de B para C, mais a integral de C para D de D interno dl, mais a integral de D para A, para fechar, olha o caminho, D interno dl. Tudo isso aqui dá zero. Perceba então que se essa altura aqui é K e esse comprimento é L, então na interface K vai a zero. E a integral de B para C, essa daqui, ó, vai a zero. E a integral de D para A também vai a zero. Porque o L, o comprimento, é zero. Então o que nós vamos ficar é apenas com D interno dl de A para B, andando nesse sentido. É a projeção, perceba, o campo D está assim, D interno dl, dl é para cá. Então nós estamos projetando o D na direção dl, ou seja, estamos coletando o D paralelo à interface, abaixo, vezes L. E agora de C para D é a mesma coisa. Vou ter um D saindo, D acima, mas projetando na direção de DL. DL aponta em sentido contrário, enquanto que o vetor Dzão está saindo. Então aqui vai aparecer um sinal de menos, por causa da orientação. Então vai ficar D acima, paralelo, vezes L é igual a zero. Daqui sai a segunda condição de contorno, D paralelo a B é igual a D paralelo acima.
Bem, convém considerar agora um ponto muito importante. A gente viu que se a gente está no vácuo, né, a polarização é zero porque não há moléculas para serem orientadas, e o campo elétrico é dado por D sobre ε0. Lembrando que D é igual a ε0E mais P, se o P é zero, D é igual a ε0E. Existe uma relação interessante que para muitos casos, para muitos problemas práticos, a polarização ela é proporcional ao campo elétrico aplicado. Nos lembra bem aquela situação que nós já tratamos no passado, onde o momento de dipolo elétrico, Pzinho, é proporcional ao campo elétrico. O fator de proporcionalidade aqui era a polarizabilidade. Bem, então, só lembrando, olha, que o momento de dipolo é αe, o momento de dipolo é a constante de proporcionalidade, a facilidade que o dipolo tem de ser formado, e o E fica sendo o fator causa, né? Mas agora nós temos um efeito não pontual, não para o átomo ou molécula, mas para o material como um todo, para um conjunto muito grande de átomos e moléculas. Então a contrapartida pontual é o momento de dipolo e a contrapartida no volume, no material como um todo, é a polarização. Enquanto que a constante ou o fator de proporcionalidade entre o momento de dipolo e o campo elétrico é a polarizabilidade alfa, aqui a contrapartida macroscópica é a suscetibilidade. Então essa suscetibilidade elétrica dá a proporção entre a causa, o campo, e o efeito no material. Ora, podemos então escrever o vetor de deslocamento, lembrando da definição, ε0e mais P. No lugar de P eu posso colocar ε0, que se E, vezes E. Então vai ficar nessa forma, ε0e eu posso colocar em evidência, ε0e, e o termo aí, olha, que aparece é esse fator, que é 1 mais a suscetibilidade elétrica, 1 mais que se E. Podemos escrever então, olha, D, tudo isso aqui é uma constante, D proporcional a E. D proporcional a E. O fator de proporcionalidade, a constante de proporcionalidade, é a chamada permissividade elétrica do material. Vamos ver se a gente lembra. Ó. Esse ε0 nós já conhecíamos, é a permissividade elétrica do vácuo. Como nós estamos considerando agora um meio material, ele deve afetar as propriedades do campo elétrico, como o campo elétrico se manifesta naquele material, e isso é dado por essa constante, a permissividade do material. Então a permissividade do material, a permissividade do meio, ela é definida como ε0 que multiplica 1 mais que se E. Essa é a permissividade elétrica do meio, essa é a permissividade elétrica do vácuo e essa é a suscetibilidade elétrica do meio. Definimos então, para termos práticos, definimos a permissividade relativa como sendo 1 mais que se E. Ou seja, em outras palavras, 1 mais que se E vai ser ε sobre ε0. Então essa permissividade relativa é também conhecida como constante dielétrica. A constante dielétrica nada mais é do que a permissividade relativa, a permissividade do meio em relação à permissividade do vácuo. A tabela 4.2 mostra para nós aqui alguns valores de constante dielétrica, ou seja, de permissividade relativa, para alguns materiais, para alguns gases e para alguns materiais bem comuns do nosso dia a dia. Como nós podemos observar, o vácuo, né, por definição, apresenta constante elétrica igual a 1, visto que o epsilon dela, do vácuo, né, é ε0, o próprio ε0, por ε0 vai dar uma constante elétrica igual a 1. Então, se isso aqui é 1, significa dizer que a suscetibilidade elétrica do vácuo é 0. Né? Muito bem.
para o hélio, neon, hidrogênio, até para o vapor d'água, todos eles têm constante elétrica muito próxima de 1, ó. Tá certo? Muito próximo de 1, é muito próximo da unidade, do valor do vácuo. Agora, para o benzeno, já é 2,28, é um líquido, né, para o benzeno. Para o diamante, 5,7. Para o sal de cozinha, 5,9. Silício, quase 12. Metanol, 33. E para a água é 80. A água no estado líquido. No estado sólido, a menos 30 graus Celsius, salta para 99. E esse composto aqui, né, que é um óxido aí, ele tem constante elétrica igual a 34.000. Muito bem, vamos aplicar no exemplo. Considere uma esfera metálica de raio Azinho que suporta, né, ou que contém uma carga Q. Então aqui na figura nós vemos uma esfera metálica de raio Azinho e que possui uma carga elétrica Qzão. Ela é rodeada, né, por uma casca esférica de raio B. A casca aqui tem raio B. Por um material dielétrico linear de permissividade epsilon. Encontre o potencial no centro, aqui no centro. Encontre o potencial no centro relativo ao infinito. Relativo ao infinito significa que nós vamos colocar o zero do nosso potencial lá no infinito, né? Tá bom? Então vamos lá. Aqui fora é o vácuo. Aqui é um material dielétrico de permissividade epsilon e aqui é metal. Como nós, antes de fazer qualquer conta, né, qualquer aplicação matemática, a gente vai lembrar aqui que a carga elétrica deve ir para a superfície, para a interface, olha, deve ir para a interface, mas dentro não deve ter carga nem campo. Aqui deve ter alguma polarização, porque essa carga elétrica na superfície deve produzir, deve afetar os momentos de dipolo aqui. E aqui fora é o vácuo, vamos ver o que pode acontecer, né? Então, olha, lembrando que a integral de D interno dA é igual a carga livre envolvida e que D é igual a Q sobre 4π R2 para pontos maiores do que A. Então isso aqui é verdade, o vetor de deslocamento ele depende apenas da carga elétrica envolvida. Então não interessa se eu traçar a minha gaussiana aqui dentro desse invólucro dielétrico ou fora. Não interessa, o vetor de deslocamento é o mesmo. Porque o vetor de deslocamento não vai aparecer de forma explícita o meio. Mas ele engoliu o meio, ele embutiu o meio quando a gente lembra do D como sendo ε0e mais P. Então as propriedades do meio estão englobadas no D, de modo que fica explícito apenas o que for espacial. Então vamos lá. D é igual a Q sobre 4π R2 R chapéu. Então o D é radial para todos os pontos fora de A. Tanto no meio, na casca isolante, quanto no vácuo aqui fora. Bem, nós queremos encontrar o potencial. Para encontrar o potencial, nós precisamos conhecer o campo elétrico. Para encontrar o campo elétrico, precisamos encontrar o D. Já encontramos o D. E o campo elétrico, olha, lembra que D é epsilon vezes E? D é igual a epsilon vezes E. Esse epsilon é a permissividade do meio. Então nós temos dois meios aqui, duas regiões. Quais são? Na realidade nós temos três regiões para R entre 0 e A, só que o campo elétrico lá é 0, porque nós estamos dentro de uma esfera metálica. Então o campo elétrico vai ser 0. Aqui vai ser 0. Então vamos considerar R entre A e B, dentro do meio dielétrico, onde esse epsilon aqui é epsilon do meio. Então vai ficar D é igual a epsilon E. Esse D é igual para todo mundo. Pegar o E e dividir, vai ficar Q sobre 4π epsilon do meio R2 R chapéu.
para R entre A e B. Tá certo? Então aqui nessa região. Para R maior do que B no espaço vazio, esse epsilon é epsilon0. Se é epsilon0, vai passando dividindo, fica Q sobre 4π epsilon0 R2 R chapéu. Então, se nós considerarmos, observarmos as duas expressões, elas são idênticas. Elas são idênticas aí, né? Elas são idênticas, olha, tem a mesma forma. O que muda é o valor do epsilon, que leva em conta o meio que nós estamos considerando. Lembrando que o vetor D é igual para todo mundo, mas o campo elétrico é diferente. Agora, lembra do valor da relação entre epsilon e epsilon0? O epsilon ele é sempre maior do que o epsilon0. O epsilon é sempre maior que o epsilon0. Podemos voltar lá na tabela 4.2 e observar isso. Olha, uma vez que a constante dielétrica é igual a epsilon sobre epsilon0, o epsilon é igual a constante dielétrica vezes epsilon0. Então, o epsilon vai ser esse valor vezes epsilon0. Então, quem é o epsilon da água, por exemplo? Vai ser 80 epsilon0. Então, a permissividade do meio, ela é sempre maior, a permissividade do meio é sempre maior que a do vácuo, né? O que é que isso diz para nós? Diz para nós que aqui no espaço vazio, o campo elétrico se comporta dessa maneira, mas aqui se comporta dessa maneira, com o epsilon. Na interface, bem na interface, onde esse R é igual a esse R, ou seja, igual a B, desse lado nós vamos ter Q sobre 4π epsilon0, R2, ou seja, B2, e desse lado nós vamos ter Q sobre 4π epsilon B2. Então vai haver uma descontinuidade na interface. Vai haver uma descontinuidade. Então, em R igual a B, por fora, me aproximando de B, eu vou ter um valor. Por dentro, me aproximando de B, eu vou ter outro valor que eles não vão coincidir. Mas isso não é surpresa para nós, porque essa componente aí depende da densidade de carga na superfície, na interface. Então vamos olhar isso com mais cuidado daqui a pouco. Bem, falta calcular o potencial, que é a proposta. A ideia é calcular o potencial. O potencial vai ser o negativo da integral de infinito. Ele falou que era para ser relativo ao infinito. Ó. Do infinito até zero, até a origem. O R começa aqui e vai até infinito. De E interno dl. Ou seja, vamos calcular a integral de infinito até B, usando um E apropriado. Mas de infinito até B é essa equação para pontos fora. Tá? Vem para cá. Menos, agora de B até A, que vai usar esse campo elétrico com epsilon. E depois de A até zero, do campo zero. Porque no interior do metal o campo elétrico é zero. Então qual é o resultado? Olha, vai ficar Qzão sobre 4π, 1 sobre epsilon0b, mais 1 sobre epsilon A, menos 1 sobre epsilon B. Então essa expressão mostra para nós como é o potencial no ponto zero, lá na origem. Ah, mas o campo lá é zero, então o potencial é zero. Não, de modo algum. O resultado aí, nós temos sempre que sair contando, somando todas as contribuições do potencial do infinito até o ponto de observação, até o ponto que nós estamos considerando. Não é olhar só para a contribuição daquele ponto. A contribuição só naquele ponto seria esse termo, que daria zero. Mas e o restante do espaço? Não, o restante do espaço também contribui com algum potencial e é esse potencial que sobra. Ok? Bem, observe que não foi nem necessário calcular as densidades de carga de polarização para determinar o potencial. Poderíamos fazer isso, olha, lepando que a polarização é proporcional ao campo elétrico. Quem é o campo elétrico? Nós já encontramos, né? Ó. É Q sobre 4π epsilon R2 R chapéu. Então a polarização é epsilon0 xE
né, vezes Q sobre 4πε R2 R chapéu. De modo que a densidade superficial, perdão, a densidade volumétrica é o divergente de P, que dá zero. Por quê? O divergente de P dá zero. Nós estamos calculando o divergente de R chapéu sobre R2. O divergente de R chapéu sobre R2. E aí você pode até aproveitar e calcular isso para confirmar esse valor. Ele vai dar zero. Polarização no interior do material, né? Já a densidade superficial de carga de polarização é diferente. É o P interno N, olha. Lembra que nós falamos que dentro do material poderia, dentro da borracha, ó, o isolante deve ter alguma Lembra que nós falamos anteriormente que dentro desse isolante pode ter algum efeito de orientação dipolar devido a essas cargas. Então, P interno N chapéu fora da superfície vale isso. Então vamos fazer P interno N chapéu aqui é R chapéu. Porque nós estamos o vetor normal à superfície é o R chapéu. Então vamos ficar com, para pontos fora, R chapéu é paralelo a R chapéu, então vai dar positivo, vai ser ε0 xi q sobre 4πε b ao quadrado. Agora, na superfície interna, aqui em R igual a A, o vetor R é menos R chapéu. Então, nós vamos ficar com menos ε xi q sobre 4πε A ao quadrado. Então, nós temos duas densidades de carga. Uma na superfície do dielétrico, na superfície externa do dielétrico, e outra na superfície interna do dielétrico. Bem, então, considerando aqui um outro exemplo, vamos falar aqui do exemplo 4.6, que destaca, né, um capacitor de placas paralelas. Então, é uma aplicação aí que nós já conhecemos, um capacitor de placas paralelas, que é preenchido por um isolante dielétrico de constante dielétrica εr, ou seja, a permissividade relativa, εr, é característica desse material, e nós temos aqui na figura 4.23, as duas placas e o material dielétrico preenchendo as duas placas, o espaço entre as duas placas. Então ele pergunta qual o efeito, né, sobre este dispositivo qual efeito sobre esse dispositivo tem esse dielétrico, né? Então, qual é o efeito que o dielétrico causa na capacitância do dispositivo? Então, olha a discussão que ele fala. Uma vez que o campo é confinado no espaço entre as placas, na verdade, o campo elétrico é confinado no espaço entre as placas, o dielétrico reduzirá o valor de E. Lembra que nós consideramos, no caso, no exemplo da água, que a permissividade relativa à constante elétrica, ou a permissividade da água, é 80 vezes o ε0. Como o campo elétrico, a permissividade fica no denominador, então 80 ε0 vai fazer o valor do campo elétrico dividir por um fator de 80, né? Então vai ser reduzido por um fator de 80. Então, em outras palavras, se o campo elétrico no vácuo tem um determinado valor, se esse espaço for preenchido com água, o valor do campo elétrico em cada ponto será igual ao valor do vácuo dividido por 80. Então, como o campo elétrico é reduzido pelo dielétrico e também a diferença de potencial V por um fator 1 sobre a permissividade relativa, a capacitância C, que é dada por Q sobre V, é aumentada por um fator da constante dielétrica. Ora, se o V agora é V sobre εr, então
a nova capacitância vai ser Q sobre V. E esse V agora é um V sobre εr, esse εr vai multiplicando. Então a nova capacitância é εr vezes a capacitância no vácuo. Então é mais vantajoso nós construirmos capacitores com dielétricos do que capacitores no vácuo ou no ar, né? Esse é o fato de que, de modo comum, né, sempre preenchemos o capacitor com esses materiais dielétricos. Então, os vários tipos de capacitores que nós temos, capacitores de cerâmicos, de papel. O dielétrico pode ser papel com óleo, são os dielétricos, capacitores dielétricos. Podemos ter capacitores dielétricos polarizados, capacitores cerâmicos, capacitores de mica, de poliéster metalizado, capacitor de poliéster. São vários tipos dependendo do tipo de material utilizado como dielétrico. Então o efeito, em resumo, o efeito do dielétrico no capacitor é aumentar a capacitância por um fator igual à constante dielétrica. Bem, problemas de valor de contorno com dielétricos lineares. Então nós vamos considerar agora, olha, com mais detalhes, a situação ou como nós podemos aplicar a técnica de separação de variáveis na resolução de problemas com valores de contorno com meios na interface entre dois dielétricos lineares. Então imagine que num dielétrico linear homogêneo que tem uma densidade de carga ligada, ρB, essa densidade de carga ela é proporcional à carga livre. Como assim? A densidade de carga ligada, densidade de carga de polarização, que é uma densidade de carga ligada, ela é proporcional à carga livre. Como assim? Vamos entender esse ponto, né? Acontece que a densidade de carga ligada ela é o negativo do divergente de P. Mas essa polarização, como nós consideramos no problema 4, no exemplo 4.4, essa polarização ela pode surgir devido à presença de uma carga livre que foi colocada no material. Então, nesse caso, a densidade de carga ligada ela é afetada pela quantidade de carga livre que nós colocamos no material. Então, o negativo do divergente de P é igual ao negativo do divergente de ε0, que se é sobre ε vezes D. E, em contrapartida, ajustando o ε0 e o ε, como sendo 1 mais que se é vezes D, podemos escrever, então, o divergente, olha, tudo isso aqui como sendo o negativo de que se é sobre 1 mais que se é vezes a carga livre. Lembrando aqui que nós utilizamos essa definição de polarização, a polarização aqui, ó, como sendo ε0 que se é vezes E, e esse E aqui como sendo, olha, D sobre ε. Então, juntando isso, trocamos o P por isso, ε0 que se E e ε saem do divergente, ficaríamos só com o negativo do divergente de D. O divergente de D é ρ livre. Então, juntando tudo, nós temos que a polarização, a densidade de carga ligada, a densidade de carga de polarização, ela é proporcional à densidade de carga livre. Bem, do que nós vimos, da relação que nós vimos, nós percebemos que nós só teremos carga de polarização se tivermos uma densidade de carga livre no volume dentro do material. Se isso não acontecer, a carga total é zero. E toda a carga resultante deve ir para a superfície, constituindo um sigma P, uma densidade superficial de carga ligada. Com esse dielétrico, então, se isso acontece, toda a carga está na superfície, na forma de carga ligada sigma P, então o potencial no espaço obedece à equação de Laplace.
que é o nabla 2 de V igual a 0. E perceba, todo o maquinário do capítulo 3 pode ser agora utilizado. É conveniente, entretanto, reescrever as condições de contorno, usando agora essa carga que nós estamos utilizando, que é a carga levando em conta o conceito de carga de polarização, explicitando apenas a carga livre. Então, reescrevendo as condições de contorno, que nós já consideramos anteriormente, temos que as condições acima, epsilon e E perpendicular acima, menos epsilon e E abaixo, perpendicular mais abaixo, é igual a sigma livre. E também a mesma coisa para a variação do potencial na interface e o valor do potencial na interface devem coincidir. Então essas condições de contorno elas vão ser aproveitadas agora para resolver problemas de valores de contorno, utilizando agora dielétricos. A melhor maneira de explicitar ou de abordar esse assunto é com um exemplo, né? Com um exemplo prático. Então vamos considerar que como exemplo da aplicação das condições de contorno para resolver a equação de Laplace utilizando ou em problemas em que ocorrem dielétricos lineares, considere o exemplo 4.7. Uma esfera de material dielétrico linear homogêneo é colocada dentro de um campo elétrico uniforme E0. Então a gente vê aí na figura 4.27 que o campo elétrico é uniforme, linhas paralelas, o E0. Então longe desse dielétrico as linhas são paralelas, não tem deformação. Mas a presença do dielétrico, que é neutro, não tem carga livre, mas ele acaba contribuindo aqui, olha, para a modificação das linhas de campo. Então a questão é, encontre o campo elétrico dentro da esfera. Então, basicamente é um problema com condição de contorno. Né? Nós vamos considerar as condições de contorno, vamos primeiramente identificar as condições de contorno, depois passar a nossa solução que nós encontramos lá no capítulo 3, passar pelo clivo das condições de contorno. Então, olha, inicialmente, aplicando as condições de contorno que nós conhecemos, em R igual a A, nós temos que o potencial dentro é igual ao potencial fora, que em R igual a R, nós temos também que a derivada do potencial em R também é contínua. Além disso, para R muito longe da esfera, para pontos distantes da esfera, o potencial é o potencial daquele E0 constante. Vamos alinhar o E0 na direção do eixo Z e aí conseguimos que o V para fora, em pontos muito distantes, o V é menos E0R cosseno de θ. Então lembrando que, considerando a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, o potencial é dado por essa soma, utilizando termos proporcionais a R igual a L e termos proporcionais a menos L mais 1. E, além disso, levamos também em conta o conceito, né, ou as propriedades interessantes, né, de ortonormalidade dos polinômios de Legendre, que nos ajudam a definir aqui as funções dos harmônicos esféricos. Muito bem, então lembrando que para pontos dentro da esfera, para pontos internos à esfera, esse termo em B é igual a zero. Porque para R tendendo a pontos muito pequenos, para R tendendo a zero, isso aqui explodiria. Então, naturalmente, B para pontos internos, B é igual a zero. Ficamos apenas com esse termo em AL. Para os pontos externos, o AL, R elevado a L, já explodiria. Especialmente quando a gente vai lá para o infinito, onde o potencial deve naturalmente ir para zero, né? No nosso caso, deve ir para menos E0R cosseno θ, portanto, para um valor definido. Mas aqui,
para pontos externos, esse termo de AL R elevado a L explodiria, não permitindo que o potencial convergisse para um valor determinado. Então, naturalmente, para pontos externos, o A, L, todos os ALs são iguais a zero. Então, nós ficamos com essas duas expressões. A partir dessa geral, nós filtramos para potenciais entre 0 e R e potenciais de R até o infinito. Então, o potencial dentro é descrito por essa função, por essa soma, e o potencial fora é definido por essa. Nós vamos pegar agora essas duas expressões e passar, então, pela prova das outras condições de contorno. Tá? Vamos passar pela prova das outras condições de contorno. Então, vamos lá. Na primeira condição de contorno, em R igual a R, elas são iguais. Se eu vou pegar essa expressão e vou igualar a essa quando R for igual a R, que é a primeira condição de contorno. Encontramos isso. Então nós devemos lembrar agora o seguinte: nós temos uma igualdade entre duas somas, entre duas séries. Se isso é verdade, se essa igualdade aqui é verdadeira, todos aqueles termos com L's iguais do membro da esquerda devem ser iguais aos respectivos termos do lado da direita. Então, quando eu tenho L igual a zero, o termo em L igual a zero, à esquerda, deve ser igual à soma dos termos em L igual a zero da direita. L igual a 1 à esquerda, iguais aos termos de L igual a 1 à direita e assim por diante. Dessa forma, podemos lembrar que quando nós temos L igual a 1, a gente tem esse A1, R elevado a 1 é R, P1, cosseno de θ, igual a menos E0, R. Esse R que aparece aqui, ele é elevado a 1. É o mesmo R elevado a L da soma. Então aqui, esse termo ele vai ser separado, ele vai aparecer apenas quando nós considerarmos os termos em L igual a 1. Para os termos com L diferente de 1, eu vou pegar apenas aqueles termos da soma e igualar aos respectivos termos da outra soma, mas esse termo não entra, porque isso aqui é apenas quando o R foi elevado a 1. Então, quando L for diferente de 1, nós vamos ter AL, RL, P1, PL, né? AL, RL, PL, igual a BL sobre RL, R elevado a L mais 1, PL. PL de um lado eu posso cancelar com PL do outro, eu fico com essa expressão. Ok? Mas quando L for 1, aí eu vou ter A1R, P1, igual a menos E0R cosseno, mais B1 sobre R elevado a 2, P1. Acontece que o P1 cosseno de θ, P1 de cosseno de θ, é o próprio cosseno de θ. Como aqui já tem cosseno de θ, eu posso cancelar o P1 cosseno de θ aqui, que é cosseno de θ, com esse cosseno de θ, com esse cosseno de θ, para resultar em A1R igual a menos E0R mais B1 sobre R2. Muito bem, então nós ficamos agora com esse par de equações. Nós temos aqui duas equações, não é? Uma para L diferente de 1 e a outra para L igual a 1. Deveria até existir um L igual a 1 aqui para nos lembrar disso, né? Bem, agora a terceira condição de contorno. Aliás, a segunda condição de contorno, é aquela em que a gente deriva esse termo e esse termo em R, multiplica pelas respectivas permissividades e iguala, né? Porque a segunda condição de contorno diz isso, que em R igual a R, nós vamos ter aqui essa igualdade. Essa igualdade é igual a essa. Então vamos lá. Derivando o potencial interno em relação a R, nós vamos ter isso, olha. L, a L, R elevado a L menos 1, PL. Esse εr vem do meio.
Nós estamos dentro do dielétrico, então é o εr do dielétrico. Muito bem. Igual a esse termo agora externo, derivando em R, some com esse R aqui, fica menos E0 cosseno, menos, agora vamos derivar essa soma, que fica L mais 1 BL sobre R elevado a L mais 2 PL. Lembrando que essa derivada, primeiro, eu tenho que derivar em R, Rzinho, e depois substituo Rzinho por Rzão para ficar dessa maneira aqui. Mais uma vez, nós lembramos que esse cosseno de θ nada mais é do que o P1. É o PL com L igual a 1. Então, quando L for 1, eu vou associar todos os termos em L igual a 1. Vai ser igual a esse aqui, é menos E0 cosseno. E esse termo com todos os L's iguais a 1. Então eu vou ter também duas expressões. Uma quando L é igual a 1, outra quando L é diferente de 1. Quando L é igual a 1, eu vou ter εr 1 a 1 R elevado a 0. P1, que é cosseno. Igual a menos E0 cosseno menos 2 B1 sobre R elevado a 3 cosseno. Cancelando os cossenos, vamos ficar com εr a 1 menos E0 menos 2B1 sobre R ao cubo. E agora, quando L for diferente de 1? Bem, diferente de 1 eu vou pegar esses termos. Esse aqui não vai entrar, porque ele entrou no L igual a 1. E esse termo aqui, então eu vou ficar com essa expressão. Eu tenho agora, lembrando que nesse caso nós utilizamos as propriedades dos polinômios de Legendre, que é P1 de x igual a x. Então, P1 de cosseno de θ é cosseno de θ. Nós utilizamos essa expressão aí. Você pode lembrar lá da tabela 3.1 no capítulo 3, tá? Bem, agora nós temos quantas variáveis aqui, ó? Nós temos o B1 que precisa ser resolvido, o A1 que precisa ser resolvido, os ALs e os BLs que precisam ser identificados. Então nós temos agora essas 4 equações para trabalhar. Tá certo? Vamos nos concentrar agora nessas 4 equações. Considerando agora as 4 equações, nós lembramos aqui, olha, que associando a primeira equação para L diferente de 1 com a segunda equação para L diferente de 1, nós vamos ter aqui, olha, que o AL pode ser dado em função de BL. AL vai ser BL dividido por RL, que multiplica RL mais 1. Ao mesmo tempo, esse AL também pode ser dado em termos de BL. Se eu isolar o AL aqui em cima e isolar o AL aqui embaixo, eles devem ser iguais. Mas e aí, se eu isolar o AL aqui e o AL de cima deve ser igual ao AL de baixo, eu vou ter uma expressão só com BL. De modo que não tem solução a não ser a solução trivial, onde o AL e o BL são ambos zero. Então a única solução para essas duas equações, essa e essa, para identificar o AL e o BL, é quando AL e BL é igual a zero. De modo diferente, considerando agora para L igual a 1, essa expressão, com essa expressão, se eu isolar o A1 aqui e o A1 ali, na de cima, e igualar os dois, eu consigo determinar o B1. O B1 eu encontro como sendo εr menos 1 sobre εr mais 2. Rzão ao cubo é zero. E depois substituo esse valor em qualquer uma das duas expressões e encontro o A1. Portanto, conseguimos chegar no potencial interno. Nós queremos o campo interno. Então o potencial interno é dado por menos 3ε0 sobre 3E0 sobre εr mais 2, R cosseno, que é igual a menos 3E0 sobre R mais 2, Z, porque R cosseno de θ é Z.
Então, se nós lembrarmos da expressão do potencial dentro, é só substituir os valores. O único termo que vai sobrar é aquele termo para L igual a 1. Os outros L's todos são nulos. Então o único termo que vai sobrar é para L igual a 1. E aí nós ficamos com essa solução. Para encontrar o campo é fácil, né? É só a partir do potencial calcular a derivação em Z e encontramos que o E é igual a 3 E0 εr mais 2. Então, olha, o gráfico, a figura já mostra que o campo E0 fora, o campo E fora da esfera é E0. E o campo dentro, ele é diminuído por um fator 3 sobre εr mais 2. Então aqui significa, por exemplo, digamos, por hipótese, que a constante dielétrica do meio aqui seja 80, como o da água. Se é 80, vai ser 3 dividido por 82. 3 dividido por 82 dá um valor muito pequeno. Então o campo dentro vai ser menor do que o E0. De qualquer forma, o campo interno sempre é menor do que o E0. O campo externo. E a gente percebe isso pelo espaçamento, olha, das linhas de campo. Enquanto que na interface, na superfície da esfera, pelo lado de fora, elas têm um determinado espaçamento, uma determinada separação. Por dentro, o espaçamento é maior, indicando que o módulo do campo elétrico ali é menor. Tá bom? Bem, vamos considerar agora como é que é a equação, como é definida a energia do campo elétrico associada agora a meios que possuem alguma permissividade, alguma constante dielétrica. Em outras palavras, como é a energia em sistemas que contêm dielétricos. Então, um sistema com um capacitor, por exemplo, um capacitor que possui um dielétrico, né? A energia associada, armazenada lá, nós já vimos que é um meio de CV ao quadrado. C é a capacitância e V é a diferença de potencial entre os dois eletrodos ou as duas placas. E que a capacitância com o dielétrico ela é aumentada com relação ao seu valor no vácuo. Ela é aumentada por um fator εr, ela é aumentada por um fator igual à constante dielétrica. Portanto, a energia armazenada no capacitor, conforme nós já encontramos no passado, é ε0 sobre 2, 1 meio de ε0, e a integral de E ao quadrado d tal. D tal é um elemento de volume. Isso aqui são resultados lá do capítulo 2, você pode revisar lá, tá? Então nós somos incentivados agora, naturalmente, a trocar o E pelo fator de proporcionalidade, que é o fator que afeta a capacitância. Então lá na capacitância agora nós vamos trocar por εr C no vácuo. Então a energia agora é apenas esse valor multiplicado por εr. Então vai ficar ε0 sobre 2, como antes. Multiplicando um desses S por εr, ficaríamos com D vezes E, ou seja, a energia armazenada no capacitor com o dielétrico é dada por 1 meio da integral de D interno E de tal. Então esse resultado é um resultado que determina a energia elétrica ou a energia armazenada no campo elétrico entre as placas de um capacitor. Então antes era dado por E ao quadrado, agora é 1 meio da integral de D interno E de tal. Vamos considerar alguns exemplos, né, que o livro descreve. Mas uma consequência interessante são as forças sobre dielétricos. Então, essa energia potencial, essa energia armazenada, constitui uma energia potencial que, variando no espaço, produz uma força. Lembra que na configuração, olha, entre as placas do capacitor, longe das bordas, essas linhas são paralelas. Mas próximo da borda,
nós temos aqui a deformação da linha de campo, mostrando que o campo elétrico não é mais uniforme. Então, se isso é verdade, uma força aparece na deformação dessas linhas de campo. Na região de deformação, o potencial agora produz uma força dependendo da posição. Então, o que eu estou falando é que a força é definida como a variação da energia potencial no espaço. Se as linhas de campo variam, a energia potencial também varia no espaço e, portanto, aparece uma força. Observe então o que o livro-texto fala a respeito desse ponto. Olha. Eu vou fazer aqui a leitura na íntegra, que é interessante. Olha. Existe na realidade um campo marginal em torno das bordas do capacitor, das placas, que a maioria dos propósitos pode ser ignorado. Né? Então, na maioria dos casos em que a gente trabalha, pode ser ignorado. Mas neste caso, quando a gente puxa o dielétrico para fora da região entre as placas, como mostra aqui a figura 430, esse efeito de borda não pode mais ser ignorado. De fato, o campo não poderia terminar de repente na borda do capacitor, porque isso levaria, se isso acontecesse, a integral de linha de E não seria mais zero. Então, como mostra aqui a figura 430, se as linhas de campo chegassem até aqui na borda e acabassem, daí para fora acabassem, a integral de caminho fechado de E interno dl não seria mais zero. Como é verdade que ela é sempre zero, então aqui ela teria um valor, mas fora do capacitor seria zero, então seria um caminho aberto, é como se fosse um caminho aberto aqui e não um caminho fechado. Então, na realidade, o efeito de borda existe, fazendo ainda, especialmente por obedecer à equação de E interno dl num caminho fechado para ser igual a zero. Muito bem, então o fato desse campo ser não uniforme na borda é que faz aparecer uma energia potencial que varia com o espaço e que por isso produz uma força no sentido de restaurar o dielétrico para a posição inicial, para a região entre as placas do capacitor. Então vamos ver como isso acontece. Eu aplico então uma força puxando o dielétrico para fora, realizando um trabalho dW igual à força que eu apliquei vezes o deslocamento dx para fora do capacitor. A força, como eu mencionei, é o negativo da variação da energia potencial com o espaço. Então F é menos dW dx. Como W é um meio de CV2, né? Nós vimos isso, CV2, e a capacitância do capacitor agora é uma combinação de dois capacitores em paralelo. Um capacitor no vácuo, na região aqui, olha, onde não existe elétrico entre as placas, de largura X, a placa do capacitor paralelo, esse capacitor no vácuo, tem tamanho X, que foi o deslocamento do dielétrico, vezes Wzinho, tá lá, ó. Tá certo? Esse aqui é ε0W sobre D, vezes que esse X, e também agora esse outro capacitor, não é? Preenchido com o dielétrico. Então, quando a gente olha para a expressão ε0W sobre D, εr L, L é o tamanho total, seria o capacitor preenchido totalmente, menos essa fração aqui, ó, menos essa parte, que é ε0W sobre D, que se x. Então, essa daqui é a capacitância dessa configuração que nós temos, do capacitor. Bem, seguindo então, nós calculamos a força como sendo o negativo da derivada de W com relação a x, derivada de W, escrevendo ele como um meio de Q2 sobre C. Então vamos ter W, a força como menos dW sobre dx, é igual a um meio de Q2 sobre C2 dC sobre x. Né? Podemos rearranjar isso aqui como sendo V2. dC sobre x é simplesmente menos ε0 que se W sobre D, da expressão que nós
conversamos anteriormente. Então o F é quem? É menos ε0, que se W sobre 2D, V ao quadrado. Perceba então que essa força ela é negativa. O sinal de menos indica que a força está na direção negativa de x, enquanto que o x ela aponta na direção de aumentar o deslocamento. Esse sinal de menos indica que a força é restauradora, aponta em sentido contrário, no sentido de puxar o dielétrico. Então, se nós tivermos um dielétrico dentro de um capacitor de placas paralelas e nós puxarmos isso, uma força vai aparecer no sentido de restaurar o sistema. E tem uma aplicação interessante que é destacada no problema 4.28. No problema 4.28 diz o seguinte: é um longo tubo de metal cilíndrico coaxial, o raio interno é Azinho e o raio externo é B, está aqui a figura, ó. Raio interno é Azinho, raio externo é B. Ele é colocado verticalmente como um tanque, né, de óleo dielétrico, a suscetibilidade é XE e densidade de massa ρ. Esse ρ não é densidade volumétrica de carga, é densidade volumétrica de massa. Então ele diz que o cilindro interno é colocado num potencial V e o externo é aterrado. Então o externo tem potencial 0 e o potencial interno potencial V. Então forma um capacitor cilíndrico, né? E dentro nós temos um óleo que é colocado, o tubo é colocado dentro de um tanque. Então você percebe que parte do tubo está dentro do óleo e parte está fora. Mas como existe essa diferença de potencial, esse dielétrico na borda sofre a ação de uma força para colocar o dielétrico dentro do capacitor. Qual é a altura H que o óleo sobe no espaço entre os tubos? Então aquela força, você vai pegar a força então que o campo elétrico exerce, puxando o dielétrico para dentro, nós acabamos de determinar aqui, olha. Uma vez que nós sabemos o W, o D, o XE e o V, e igualar com a força peso dado pela densidade. Temos as dimensões, o espaço, o volume ocupado e a densidade de massa que é ρ. Então é fácil calcular a massa e a força peso que puxa para baixo. Então nós vamos ter uma força para cima devido ao capacitor e uma força para baixo devido à gravidade. Quando essas duas forças se igualarem, nós vamos ter a altura H definida.